Então vamos dar início ao workshop do rendimento. Depois de estarem no pavilhão, na parte prática, vamos agora dar início à parte teórica com o Telmo Ferreira, o Miguel Vasconcelos e o Nicola Mitrevski. Conseguem-me ouvir? Consegue. Ora, já está quase toda a gente. Muito boas tardes de novo. Não vou estar com os agradecimentos, porque já fiz agradecimentos, mal. Vamos avançar para o que temos que avançar. Nós, agora nesta parte, paramos aqui um PowerPoint relativo à análise de vídeo. Ok, só para ver se isto dá. Ok, relativamente à análise de vídeo no rendimento. Ou seja, nós procuramos resumir ao máximo aquilo que nos interessa, como treinador de guarda-redes e como guarda-redes está aqui o Nico, é que nos interessa ver. O que é que nós observamos e vamos aqui dar-vos essa demonstração. Mais uma vez, este PowerPoint e esta apresentação relativamente à análise de vídeo é relativamente curta, ok? Nós em 15, 20 minutos vamos conseguir demonstrar isso. Agora, esperemos é que vocês coloquem questões, ok? Estejam completamente à vontade e inclusive questões do trabalho que nós fizemos da parte da manhã, ok? Porque da parte da manhã não, há bocadinho. Porque não houve muitas questões, há alguma coisa que vocês queiram ver respondida, estejam completamente à vontade, tá? Avançando. Ora bem, o ponto principal é o que é que nós vamos observar quando vamos ver um jogo ou quando vamos jogar contra uma equipa. O primeiro ponto é sempre jogadores mais matadores, ok? O nosso foco principal é sempre ver o que é que aquele jogador mais matador fez nos últimos jogos, ou dependendo sempre do que o guarda-redes pede, também já vamos falar um bocadinho disso, porque isto é um trabalho em conjunto e já vamos explicar isso. Ou seja, os jogadores mais matadores são sempre mais importantes, são eles sempre que nos vão causar os maiores problemas, não é? Não é preciso aqui estar a dar exemplos e atenção, não vou dar exemplos de nenhum jogador, porque acho que não vale a pena. Depois, segunda questão, remate dos jogadores todos. É óbvio, não é? Todos os jogadores são importantes, todos os jogadores, em algum momento, podem ter a possibilidade de rematar e pode ser um remate decisivo e se nós não tivermos uma informação, um mínimo de informação que seja, estamos em problema. Porquê? Ponto número 1, o próprio treinador de guarda-redes fica nervoso. Ponto número 2, o próprio guarda-redes pode ficar nervoso também. Porquê? Porque não tem informação daquele jogador, pode ser muito mau, mas também pode ser muito bom, não sabemos, ok? É importante ter sempre alguma informação desse jogador. Depois, jogadores preferenciais a rematar, no caso da inferioridade numérica, já se falou disso um bocadinho de manhã e nós também vamos falar ali um bocadinho da discussão que temos com o treinador principal, mas temos sempre, essa é a nossa primeira opção, é ver sempre no caso de inferioridade numérica, que vai acontecer certamente durante o jogo, ou mesmo em algum caso muito, muito específico, nós preferimos aquele jogador rematar. Nós tivemos há bocadinho a dar o exemplo, por exemplo, da entrada entre primeiro e segundo a perder ângulo, ou seja, esse é um desses tipos de situações, o Nico mais à frente também irá falar de outras questões. Depois, tipos de defesa utilizados pelas equipas contra quem estão a jogar. Isto é importante porquê? Porque vamos colocar esta questão. Nós vamos jogar contra a equipa X e a equipa X nos últimos jogos jogou contra uma determinadas equipas que defende 3-2-1. Não interessa, ok? Ou seja, se o nosso modelo de jogo não é esse, nós sabemos que os remates que estão a acontecer ou que aconteceram nesses jogos não vão acontecer no nosso jogo. Vai ser uma coisa completamente diferente. Nós também temos de estar atentos a isso para ver o que é que os jogadores fizeram, porque é que fizeram, e vamos chegar a alguma conclusão, certamente. Tudo se vai resumir, esta parte das tendências, padrões, utilizem o sinónimo que quiserem, mas é isto sempre que nós andamos à procura, ok? A descoberta do padrão daquele determinado jogador. Então, vamos falar um bocadinho do que nós... Estou a ouvir. Agora já está. Estão-me a ouvir? Já. Pronto, aqui vamos falar um bocadinho da nossa preparação para os jogos. O que nós trabalhamos, como é que trabalhamos, como é que funcionamos com os guarda-redes. Eu e o Miguel tivemos a sorte de trabalhar comigo. Uma das melhores pessoas que eu conheci, um dos melhores guarda-redes, a carreira dele fala por si. E acho que um dos primeiros critérios dos guarda-redes é ser boa pessoa. Toda a gente fala da coragem, da psicologia. Acho que ser boa pessoa é o primeiro critério. Obrigado, então. Ele já vai embora, por isso eu não preciso e que seja muito feliz, que merece.
Pronto, nós vamos falar um bocadinho do que, como é que trabalhamos, como é que preparamos o jogo. Normalmente trabalhamos como é que é o tipo de remate, 6 metros, 9 metros, se há condicionado, aquilo um bocadinho que trabalhamos lá dentro. Nunca há tendência, mas sempre mais que isso, que é o que eu procuro, e cada um trabalha da sua maneira, mas nunca, por isso que muitas vezes, antigamente quando nós jogávamos, dizíamos que o livro estava virado, ou estava trocado, algo do género, hoje não era assim, porque adivinhávamos, e agora cada vez mais isso não acontece. Certo, Nico? Preparamos os jogos sempre com tendências, muitas vezes, porque vamos na tendência do jogador e porque achamos muitas vezes que a tendência é o caminho certo, mas muitas vezes o jogador a alto nível tem recursos e isso muda muitas vezes o nosso trabalho. Nico, diz-me, fala agora tu. Como é que nós preparamos? Diz-me. Como nos preparamos, também os jogadores preparam para os guarda-redes, acho eu. É aquilo que falamos há bocado, os jogadores também recebem os vídeos do jogador da ponta, Já lá vamos. os jogadores, isso também acontece, eles também se preparam para nós como nós nos preparamos para eles. Siga. Avançar. Alguma dúvida? Isto estamos a falar muito por alto, porque o vídeo, na seleção funcionamos de uma maneira que é o seguinte: nós vemos 3 vezes vídeo, nós fazemos os cortes, por norma, os últimos 5 jogos, quando temos informação, quando os jogos são recentes. Eles veem o vídeo sozinhos, um dia antes, veem o vídeo comigo, e o terceiro dia decidimos o que é que a nossa estratégia. Vemos sempre 3 vezes o vídeo até chegar às nossas conclusões. O que é que acontece muitas vezes na seleção? Se é um estágio curto, por norma, 2 guarda-redes. Se é um europeu ou mundial, 3. O que é que acontece? Eu tenho uma visão, o Nico tem uma visão, o Miguel tem uma visão do próprio remate. Vocês concordam comigo? Acham que isso acontece? Que não acontece? Acontece, certo? Igual, jogamos juntos. Acontece. Cada um Acontece. Cada guarda-redes tem uma visão. Muitas vezes achamos que um jogador faz uma trajetória, remata aqui, ou vai ali e cruza, e decidimos em conjunto o que é que vamos fazer. Normalmente é isso. Sempre com o conhecimento do treinador principal, porque ele é o chefe da equipa, e decidimos a estratégia muitas vezes antes da reunião dos jogadores. Quando o treinador principal vai falar, já sabe o que é que os guarda-redes vão fazer naquela situação. Porque aí também tem que dar informação aos jogadores. Portanto, se vamos tocar, se vamos fazer bloco, algo dos géneros. Malta, aqui, basicamente, isto... força. Só um tipo de curiosidade, no caso que estavas agora a falar, a ideia do guarda-redes vai acontecer por cima Por norma, o principal, que é o líder da equipa, ele é que decide, mas por norma costuma acontecer Só isso. dizendo, por exemplo, está o Livesque que prefere a bola da ponta do que a entrada a segundo lateral. Mas isso estás a dizer ou é o que ele prefere? Não, estou a dar a entender. Vamos supor que neste caso seria o caso. Sim, mas eu acho que não é isso, ou é? Mas eu formulei vamos supor que ele preferir a ponta do que a entrada a segundo. Certo. Num caso de inferioridade, por exemplo. Exatamente, nós decidimos também consoante o jogo, como é que está a correr o jogo, isso conta, não é? Se o ponta está, por norma, escolhemos um ponta ou uma penetração, aquele que está pior ou que o guarda-redes se sente mais confortável. Por muitas vezes o treinador principal, o treinador do guarda-redes a falar com o jogador, qual é que queres? Já temos combinado, mas se calhar eu prefiro antes ou o outro do que aquele que combinamos. Porque naquele momento ele não está tão bem, aí está a picos. Porque durante os jogos as coisas mudam sempre. Se o guarda-redes está numa fase boa com um jogador, vamos deixar aquele jogador a matar. Ou se há um miúdo ou alguém que marca muito, vamos fechar, não deixamos só ele. Mas é possível que tu, quando jogador
pode ser um miúdo, mas se calhar tu sentes que, como conheces muito bem aquele jogador, vais optar por ser ele a fazer uma entrada entre primeiro e segundo, por exemplo. Sim, é certo. Porque as coisas, como eu digo, mudam sempre. Depende com quem tens mais confiança naquele momento. Não há nenhuma coisa que é direita, é assim e não mudamos, porque o handball é muito dinâmico e sempre muda. Talvez aquela ponta já correu 3 vezes contra-ataques, frente atrás, está um bocadinho cansado, não vai abrir muito, está com menos ar, não tem concentração, ou já falhou, ou já perdeu o duelo 1 contra 1 na defesa e temos que ver esse tipo de informações também. Uma coisa que nós trabalhamos também, que não fizemos, é que nós trabalhamos o tipo de remate de cada jogador. Por exemplo, o ponta, ele tem a tendência mais a abrir e meter ali. Nós trabalhamos esse remate, ou se pouco o ângulo faz uma rosca, ou remata ao primeiro posto. Isso também é um trabalho importante que nós fazemos antes dos jogos. Por isso é que vemos antecipadamente os vídeos e sabemos que o remate, e aquilo que alguém falou antes também, o remate ao minuto 1 ao minuto 60, quando ele está cansado, ele vai fazer o remate de conforto dele. E aí, mérito do guarda-redes que está fresco e sabe que ele vai meter ali quando está cansado. Isso acontece muitas vezes. Aí é a diferença dos bons para os muito bons. Quando está em stress, ele sabe que ele vai meter ali a bola e ele vai estar lá. Malta, continuando aqui esta parte do PowerPoint, nós saltamos aqui um bocadinho as perguntas, já estamos a responder a coisas que já estão um bocadinho mais à frente. Aqui o resumo que nós queremos que vocês retenham é que existem vários tipos de colhas de dados, ok? Diferentes tipos de metodologias, nós falamos aqui que o mesmo remate podemos ver de 3 maneiras diferentes. No entanto, o objetivo comum vai ser sempre o mesmo, que é o sucesso do guarda-redes, é o sucesso da equipa, ok? Isto é o principal, ou seja, não há uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas, não. Cada um escolhe a maneira que se sente mais confortável. A mesma coisa para a técnica, ok? É o que nós estamos a falar amanhã. Nós não vamos obrigar um guarda-redes, muito menos no alto rendimento, que não faz queda, a fazer queda para não tem sentido. É trabalhar aquilo que ele tem e tentar aprimorar aquilo que ele tem. Ou seja, nesta parte aqui das escolhas de dados, temos aqui estes exemplos da baliza. Existem várias aplicações que já conseguem, tem aqui deste lado, do lado esquerdo, tem ali, por exemplo, a Handball Eye, consegue ter ali já os dados de muitos dos jogadores, ou seja, existem várias formas de recolha de dados. Mais uma vez, vocês escolham a vossa, o importante é tê-los e passá-los ao guarda-redes para o guarda-redes ter mais sucesso, ok? Isso é o principal aqui desta fase. Agora aqui na parte do Nico, o Nico vai aqui explicar um bocadinho do que é observado, ou seja, o que é que nós observamos nos diferentes jogadores. Ao lado da rotação, mais para os pivotes, os próprios pivotes, ou as pontas quando entram no segundo pivô. Depende de por qual lado faz a rotação, abre o braço, ou salta para dentro, perde ângulo. Isto é mais para as posições da primeira linha. Tipo de salto também podemos classificar nas todas as posições, porque depende para as pontas depende com qual perna está a saltar, com perna normal ou perna contrária, porque o movimento do corpo e tipo de salto das pontas quando saltam com o pé contrário é um bocadinho diferente, e o movimento do braço é mais previsível. Pode ser melhor e mais fácil para um guarda-redes, ok? Para os laterais também, se saltou no primeiro passo, ou fez 3, depois saiu da finta, saltou. Isto que temos que analisar esse tipo de remates, como rematou, como foi a posição da corpo do rematador, porque com a experiência, quando são os guarda-redes miúdos, ainda têm dificuldade de conhecer e memorizar para ser automático, o movimento automático na baliza.
quando uma lateral, vou pegar um exemplo aqui, o senhor Yuri, quando era lateral, à esquerda, ele sempre rematava este, ou a maioria das vezes, mas marcava. E o professor Carlos igual. Por isso, com este movimento, com essa basculação, a maioria dos remates vão para aquele lado. E com idade, com repetições nos treinos e nos jogos, o próprio guarda-redes vai memorizar esse movimento do lateral e quando vê essa imagem em frente dele, vai reagir automático. Depois temos colaboração também com o bloco, falamos com a defesa, o que é que vamos fazer? Tu já lá vais a seguir, o dispositivo a seguir. Depende de como está posicionado o bloco daquele defensor em frente de nós e que combinamos antes. Como o Telmo disse que antes nos treinos nós simulamos os remates do adversário. Com esse treino os jogadores estão conhecidos com aquilo que nós temos que defender e com aquilo que eles têm que fazer na defesa. E até os próprios jogadores ficam com mais responsabilidade e percebem o que é que têm que fazer. Isto depois passa um bocadinho para o jogador e para o guarda-redes. Quando cada um sabe o que tem que fazer, é bom para eles também. Não é só levantar os braços, como muita gente faz. Há pessoal que gosta de fazer bloco, há pessoal que gosta de tocar, mas quando nós trabalhamos os remates, os próprios defesas ficam com mais responsabilidade e percebem melhor. Acontece. Também há jogadores que têm, quando faz uma finta, remata só para um sítio. E temos que analisar se os jogadores têm saem de um movimento e têm remate no mesmo sítio. Ou nos 7 metros também, uns abrem a perna e depois levantam, rematam para a esquerda, a direita. Isto é que ajuda nas análises e nas preparações para o jogo. Tudo se resume à busca do padrão, não é? Força, Gabriel. Aqui na parte depois de mostrar o guarda-redes, imaginamos que o lateral esquerdo é o jogador mais revelador, é o jogador que faz a diferença. Estávamos a falar aqui quando mata o primeiro apoio, quando mata o segundo. Nesta amostragem depois do vídeo, vocês têm a preocupação de dividir primeiro todos os momentos que são com uma trajetória para fora, por exemplo, se é o primeiro apoio, se é o segundo, e metem tudo isso por clipes divididos, ou então dão, como de manhã também se falou, de dizer que há guarda-redes que preferem, não, eu quero aqui os avanços deste jogador, o primeiro remate, segundo remate, terceiro remate, consoante aquilo que foi o último jogo, por exemplo. Imagina, respondendo eu, tudo depende, o nosso trabalho, acima de tudo, como treinador, seja treinador principal, seja treinador de guarda-redes, treinador adjunto, é fornecer o material e ter o material pronto e disponível para os atletas. A minha maneira de trabalhar, e o Telmo também é assim, que eu sei, que falo com os guarda-redes, é comunicação com os guarda-redes, ok? Temos aqui o Nico, os dois trabalhamos com ele, o Nico muitas vezes, pedia um vídeo, X vídeo, ou outro vídeo daquele ano, ou daquele jogo, ou whatever, ou seja, isto tudo depende do que eles querem. Por exemplo, vou dar exemplo a outros guarda-redes, como deram aqui exemplos de manhã, que querem tudo seguido do jogador, por ordem do tempo, tudo seguido só deste jogo, por ordem temporal, depende sempre do que os jogadores pedem ou da consonância que existe com o treinador de guarda-redes, equipa principal, ou se já estão a trabalhar há muitos anos, já não há essa grande dúvida. Ou seja, não te consigo dar uma resposta efetiva porque depende da pessoa com quem estamos a trabalhar e do que pede. Tão simples quanto isso. É mais individual. Arranjamos. E o Rema, se calhar, quer os remates divididos, trajetória para fora, trajetória para trabalho. dentro. Isso é fácil. E vocês fazem essa divisão, ou um entregam uma pasta, um vídeo, outro entregam outra. Sim. Se eles quiserem. Se eles quiserem, é o nosso trabalho. Uma coisa importante também é que cada guarda-redes, pelo menos comigo acontece, tem umas folhinhas, ou eles próprios fazem, e eles todos têm que marcar os remates, certo? Os 5 jogos que viram, ou mais ou menos,
Eles têm marcados remates. Estes exemplos, essas folhas. E isso do primeiro apoio eles escrevem, se é uma escalação, se é isto, se é da maneira que é. Percebes? Isso é muito importante, eles, porque a escrever, já é, a escrever ele vai decorar. Também ajuda, não é só ver. Mais alguma questão desta parte? Força. Guarda-redes adversários e se passam essa informação depois para a restante equipa técnica. Isso era uma coisa que para mim era uma curiosidade de saber, tendo em conta que estudamos aquilo que são os rematadores, também perceber se podemos ajudar, ou se vocês costumam fazê-lo, a ajudar a equipa técnica e os jogadores de campo a perceber quais são determinados mecanismos que os guarda-redes têm. E a segunda, e um bocadinho naquilo que o Telmo disse há pouco, especialmente na parte da Seleção Nacional, mas também orientando para o clube, e pensando num caso, por exemplo, do clube onde vocês estiveram, o Futebol Clube Porto, que tinha jogos a meio da semana, por exemplo, à quarta-feira e depois ao sábado. A nível de estratégia, tendo em conta ali o curto espaço de tempo que tínhamos entre um jogo e outro, e essas tais observações de vídeo do guarda-redes, do treinador, do guarda-redes, e depois em conjunto, se continuam a assumir a mesma metodologia, tendo em conta o curto espaço de tempo que têm entre jogos, ou como é que vocês resolvem, porque supostamente terão ali se calhar 3 treinos, entre um jogo e outro, como é que vocês resolvem a nível de planeamento para conseguir encaixar isso tudo? A primeira pergunta, desculpa, era... Era se vocês participavam também naquilo que era o estudo dos guarda-redes adversários. É assim, eu pelo menos vou falar, no meu caso, eu acho que o Telmo também é assim, todos nós fazemos a análise de vídeo, digamos assim, todos nós, quando estamos numa equipa técnica, o normal é todos nós contribuirmos para ajudar o treinador principal a ter os eventos, aquilo que ele pede, ou seja, mais uma vez tudo em consonância com o treinador principal. Os vídeos são sempre passados para os atletas, está tudo direitinho. Essa parte dos jogadores, nós também temos cortes dos guarda-redes. E nós estamos falando de alto rendimento, nós não temos de estar a pensar se o atleta quer ver ou se não quer ver. Nós temos que disponibilizar esse material. O atleta tem que ter a responsabilidade de ir lá ver ou não. Nós, a partir daí, lavamos as nossas mãos. Ou seja, essa é a nossa opinião. Se nós vemos, porque, como é óbvio, estamos a ver o jogo, conseguimos identificar e conseguimos ver se um guarda-redes gajo de uma maneira, levanta mais a perna da ponta, faz isto, não interessa. Ou seja, temos essa responsabilidade também porque fazemos parte de uma equipa técnica. Agora, não me acredito que pode existir um treinador principal que diga, pá, eu não quero que o treinador de guarda-redes me ajude em nada, pá, isso aí lavo as mãos. Agora, em relação a esta perspectiva, é isso, pá, trabalhamos todos, estamos todos, somos uma equipa técnica multidisciplinar, nem sempre há tempo a fazer tudo, muito menos quando temos essa carga de jogos, Champions e depois no fim de semana campeonato, aí tem que se ajustar. A nível de trabalho de guarda-redes e de vídeo de guarda-redes, está muito mais focado no momento, no jogo anterior, no que é que nós fizemos no jogo anterior. O Telmo há bocado, por exemplo, estava a falar que faz os 3 momentos de análise de vídeo. Eu já sou um bocadinho diferente, por exemplo, eu gosto de fazer primeiro no início da semana, terça-feira, normalmente quando temos vídeo, fazer o jogo anterior, ou seja, o que é que aconteceu no jogo anterior. Quando é um jogo, por exemplo, jogamos contra uma equipa, vamos para a Champions ou um campeonato, uma equipa que nos pode causar mais algumas confusões, não vale a pena estar aqui a dar um nome, claro que nos vamos focar nesse próprio adversário, no último jogo contra esse adversário, ou seja, nós temos que nos ajustar e adaptar um bocadinho consoante aquilo que temos. Agora, eu acho que não é difícil de se trabalhar mesmo tendo o jogo na Champions ao fim de semana, claro que para os atletas e para o treinador é um esforço sobre-humano, mas é sempre um prazer estar-se umas competições dessas e nós arranjamos sempre maneira de dar a volta ao texto, se não há dúvida. Respondi? Isso os remates da ponta, por exemplo, nós vemos, eles muitas vezes, eu acho que ao Miguel também, eles antes de começar o jogo, eles perguntam-nos, eles veem, eu acho que a este nível toda a gente vê os vídeos. Nem era possível ser de outra maneira. Toda a gente vê os vídeos, por norma os pontas falam entre eles, muitas vezes, eles já vão mais ou menos com os remates, já sabem o que é que o guarda-redes faz, mas isso não quer dizer que eles não falhem, eles muitas vezes ficam cegos, e até vocês, quando estão a ver os jogos, reparam que eles rematam, falham, e sabiam que o guarda-redes ia fazer aquilo, e eles falham o remate. É como o pivô remata e ninguém quer rematar a meia altura, e muitas vezes remata a meia altura. E eles sabem, mas muitas vezes também falham. Se o guarda-redes levanta a perna direita, eles sabem que ele levanta, e eles muitas vezes também acertam, como nós na baliza
sabemos que ele vai meter ali e que só quem foi guarda-redes percebe que nós sabemos que é para ali e vai ser gol também. Há imensos jogadores que fizeram carreira a rematar para o mesmo lado e a marcar gol na mesma. E os guarda-redes sabem que é para ali. Isso não se explica, só quem foi à baliza é que percebe. Nós sabemos, treinamos, é ali, e vês o treinador principal cego, muitas vezes, porque sabe, toda a gente sabe que é ali e foi gol. Acontece. Se me conseguirem explicar, eu também não sei. Tá. Tenho aqui um. Mas aí já está. Apanhas ainda? Não, só este. Não é bem uma questão, mas é mais uma... Não é uma provocação nem nada que se pareça. Nós fomos adversários, colegas de equipa. E é o meu ponto de vista e a fazer uma pergunta a vocês. Eu acho que isto é um jogo do gato e do rato. Ou seja, se vocês não acham isso também, certo. que é... tudo E o enganado. Mitreski é guarda-redes ainda, tu já jogaste. Eu não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha e nem dizer que fui bom ou deixar de ser bom, não interessa. Eu, como joguei, tive a sorte de treinar muitos anos com um bom guarda-redes, com vários, mas principalmente no ABC, com o Carlos Ferreira e com o Paulo Morgado, eu sentia que cada treino eu tinha que me esforçar a 100% ou a 200% para meter golo. Ou seja, o Mitreski via um vídeo meu e eu, como estava tão treinado para apanhar um bom guarda-redes, quando ia apanhar o Mitreski, ou o Telmo, quando jogava contra ti, porque por isso é que tu subiste e foste para grandes clubes, porque também eras bom, e foste meu colega, e davas confiança lá atrás. Nós, na última, o chamado bom jogador, e o Yuri está aqui ao meu lado, e o Carlos Rezende, por isso é que eu digo que isto é o jogo do rato e do gato. Ou seja, o bom jogador num europeu, e vocês andam na alta roda agora... eu não acredito que na última não haja uma mudança de pulso ou faz um... Eu sei que em 10 remates, 6 vai para aquele lado quando a gente salta a pé junto. Eu abria e rematava sempre para o longo, mas eu já tinha a noção, eu conseguia ver, porque me ensinaram isso e eu esforçava-me no jogo, se tu me acompanhasses, eu na última, porque me ensinaram isso, conseguia dar a volta ao pulso e tentar pôr a bola para cima. Às vezes falhava, outras vezes acertava-te no peito ou então na mona. Mas isso era pronto. Mas não acham que isto é o gato e do rato? Porque cada vez mais o handball, os bons jogadores estão nos europeus, nos mundiais e na Champions. Eu sinto que é um gato e do rato que é engraçado para vocês e quem é treinador de guarda-redes e estar a tentar aperfeiçoar e apanhar o jogador, porque depois aí é um remate que dá um título, é um falhanço de uma defesa do Mitreski que dá uma vitória num jogo. Não acham que isto é... Eu acho que é giro, mas eu sinto isso. Cada vez mais, o bom jogador é tão bom jogador que quando remata, também na última, ele também treina o Mitreski. Ou seja, ele também vai visualizar as defesas do Mitreski, como ele vai visualizar as minhas. E depois nós também estamos a fazer, é o gato e o rato. Eu concordo contigo. Mas é muito, eu acho que é super interessante esse jogo, estar a visualizar... Eu concordo para depois contigo, terem essa... E também concordo que muitos treinos, não é faltar ao respeito a ninguém, mas das equipas grandes, os treinos são mais fortes Que alguns jogos, não vamos dizer nomes. Sim, é verdade, não vamos dizer nomes. Tem mais oposição no treino do que no jogo. Exatamente. E essa realidade do gato e do rato, de jogarmos com os jogadores, aqui nós trabalhamos muito ficar com o lado do braço com o remate paralelo, por norma. Porque é mais difícil. Tu tiveste um nível superior, mas há muita gente que tem o braço e remata para o lado do braço. 80% das pessoas. Não há muita correção como o Yuri, que conseguia, não rematava com muita força, mas corrigia como ninguém. Sim. Certo? E é há muitas vezes o remate que não... Muita gente quer rematar com toda a força e não é necessário. Ou colocar no ângulo. Eu digo muitas vezes aos meus guarda-redes, se vocês defenderem estas partes da baliza, chega para ganharmos o jogo. Deixem entrar os ângulos. Percebem? Se marcarmos a baliza só e deixar os ângulos todos, nós de certeza que vamos fazer um bom jogo e ganhar o jogo. Sim, sim. Por isso chama-se jogo. É jogo. Claro. É sempre, muda durante os 60 minutos. E como estava preparado o guarda-redes para o jogador. O que estava a preparar antes, nos jogos anteriores. Por exemplo, eu falo para mim, eu vejo como tu rematas em casa, nos jogos em casa, como rematas com guarda-redes baixos, altos, e faço uma diferença.
uma comparação, ok, ela remata sempre assim. E vamos, às vezes não é suficiente, mas várias vezes chega. O Nico, por exemplo, o Nico, toda a gente remata mais para cima, por norma. E ele sabe isso também. Claro. Não é? Os outros jogadores que também veem os vídeos trabalham o guarda-redes como estávamos a falar há bocado. Porque há Tem muito- mais remates para cima do que para baixo, se calhar. Há muitos jogadores que têm os seus remates, rematam só nos jogos fora. Porque confia mais, não tem vontade para trocar, a variar e remata só aquele remate dele. Os dois e se entra, se não vai para o banco. Muitas vezes a questão desta observação da tendência também vem no sentido de nós não podemos olhar para todos os dados como a esquerda, não podemos olhar, mas a noção que um guarda-redes tem que ter é que provavelmente no momento de aperto ele vai rematar para onde se sente confortável, ou seja, e onde se vai sentir confortável é a tendência dele, e aí é que entra, no meu ponto de vista, a questão da tendência principal, que é no momento de aperto, claro que vai rematar muitas vezes para lá, vai variar, não interessa, todos os jogadores variam. O Telmo há bocado falou da questão do livro trocado, acontece, só que muitas vezes numa questão de aperto, e nós pensamos na nossa vida, nós quando estamos apertados fazemos aquilo que estamos habituados a fazer, e os jogadores também vão agir da mesma forma. Claro que existe um ou dois jogadores, por isso é que são os melhores jogadores do mundo, que se calhar não vão fazer aquilo que um gajo está à espera e marcam gol e são campeões, são os melhores jogadores do mundo, mas por isso é que são efetivamente os melhores jogadores do mundo, e os guarda-redes iguais, nesse sentido. A minha perspectiva em relação à tendência em si é mais isso que guarda-redes. Você vê o jogo de Nilsson, últimos jogos, ele estava quase colocado no sítio. Não importava, se muda, se varia, no final, ok. Mas ele defendeu tudo, estava bem colocado, bem posicionado. E as pontas e os laterais, penetração com o Magdeburgo, que o Magdeburgo é a pior equipa a jogar contra, porque eles rematam no 4 ou 5º passo. É o 7 metros o golo, não há defesa. Avançando. Pronto, agora vamos aqui para a discussão dos dados com vocês, não é? Com a maioria treinadores principais que estão aqui. A primeira questão que nós temos aqui falado é a questão dos tipos de sistema defensivo. Os tipos de sistema defensivos é aquela questão básica, que é o modelo de jogo com o treinador com quem estamos a trabalhar. Nós já sabemos, defesa 6-0, 5-1, em menos de aperto vai subir para 3-2-1, homem a homem. Pronto, isso é aquilo que nós temos noção, isso não é aquela discussão que nós temos que ter literalmente todos os dias, ok? No entanto, existem as diferentes abordagens para um jogo. Sei lá, nós estamos a falar há bocado daquele jogador, nesta equipa, aquele jogador, aquele conjunto de jogadores estão sempre a rematar. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? Que tipo de abordagens é que vamos ter? Vamos sair mais? Vamos trabalhar mais com o bloco? Ou seja, este tipo de discussão que temos de ter com o próprio treinador principal. Depois existem outras condicionantes, ok, nós temos, está tudo perfeito, estes são os jogadores, vamos trabalhar desta maneira, mas temos um problema, lesionou-se um jogador ou lesionou-se um conjunto de jogadores e já não temos esse jogador, se calhar, que é bom no contacto, outros que é bom no bloco e já temos que alterar, ou seja, são condicionantes que efetivamente entram no jogo e têm resultado no jogo. Tudo basicamente se vai resumir à parte das estratégias, ou seja, nós juntando os tipos de sistemas defensivos, as diferentes abordagens para o jogo e as diferentes condicionantes, tudo vai ser a estratégia focal para o jogo. É isso que nós vamos discutir com o treinador principal. Se perguntam se nós discutimos sempre isso, não discutimos sempre isso. Nós, quando trabalhamos com uma equipa técnica, já conhecemos o treinador, já sabemos o que é que ele vai defender, já sabemos como é que ele vai reagir para um determinado momento. Ou seja, o interesse é nós, primeiro, número 1, temos que saber o que é que a nossa equipa faz, seja no ataque, seja na defesa, ok? Temos mesmo que saber. Não podemos ir para o jogo a não perceber o que é que a nossa equipa está a fazer no ataque, ok? Não podemos ir para um jogo sem saber como é que o nosso treinador principal pede aos segundos, aos terceiros defensores para defender. Não podemos, porque senão vamos estar a passar uma informação ao guarda-redes que é, olha, daqui ele vai levantar os braços, quando não é o que vai acontecer, não é? Ou seja, temos que ter essa noção, tudo isso é pensado. Se nós temos que discutir sempre, mais uma vez, não temos, ok? Não temos a partir do momento que vocês já conhecem o vosso treinador principal, mas é importante ter sempre estas condicionantes todas e passá-las depois para os jogadores. Onde entramos agora com a apresentação dos dados aos atletas. Força, então. Isto é um bocadinho mais do mesmo que falamos. É combinar estratégia, muitas vezes corre bem, corre mal. O resultado, no fim, é que
que sabemos se correu bem ou se não correu mal. Depois do jogo acontecer, tudo é fácil. O treinador de guarda-redes é o Nado, o treinador principal também, é fácil julgar. Mas nós preparamos sempre os jogos da mesma maneira, seja Liga dos Campeões, seja um jogo de campeonato, seja um jogo da seleção. Sempre igual. Certo? Acontece sempre isso. Agora, Tem que ser. Exato. Porque muitas vezes, quando facilitamos, é quando as coisas acontecem. E não é isso que nós queremos. Aquela questão que nós estávamos a falar há bocado, no primeiro slide temos os jogadores, os mates dos jogadores todos. Se nós não tivermos os mates dos jogadores todos, é aquilo que nós estávamos a falar no início, vai haver um momento de aperto em que... Por isso é que muitas vezes aquilo que trabalhamos lá dentro é que a reação à bola, e que na minha visão temos que trabalhar cada vez mais isso, reação à bola e não ao bloco ou ao toque. Porque caso as coisas comecem a correr mal, nós temos que trabalhar sozinhos e temos que jogar contra eles. E aí é mais... Se estamos habituados a trabalhar dessa maneira, no jogo já as coisas nos saem mais facilmente. Se começarmos a trabalhar cada vez mais cedo com os miúdos, mais facilmente eles apanham o comboio. Aqui, nesta parte, debitando aqui aos normais recursos aos cortes de análise de vídeo, a escolha dos eventos, ok, mais uma vez aqui entramos em um bocadinho daquilo que o Gabriel estava a perguntar. Normalmente nesta parte dos eventos, escolhemos sempre os eventos que mais se aproximam do estilo, do tipo de modelo de jogo da nossa equipa, ou seja, mais aquilo que nós vamos enfrentar. É sempre essa a preocupação principal e depois o reforço da comunicação com a defesa. Isto é aquilo que nós fazemos na reunião, é Nico, Rema, falem com os defensores, vejam os vídeos, falem com os defensores, combinem com eles aquilo, a questão do bloco, o que é para fazer, o que é que não é para fazer, constante comunicação, e o Nico também já vai falar disso. Agora. Espera aí. Vocês podem me ajudar, vocês preferem que façam bloco, que toquem as duas coisas? Alguém me pode ajudar? Como treinadores? E depois como é que ficam com o guarda-redes? Bloco, guarda-redes? Quando passam, quando rematam? Mesmo passando o meio? Sempre com o lado, o guarda-redes fica sempre com o lado do braço? Alguém tem outra visão? Ok. Tendências também conta, não conta? Sim, mas acima de tudo perceber que eu também estou num contexto diferente. Eu estou no handball feminino, infelizmente não temos tantas rematadoras como gostaríamos cá de ter noutro contexto, mas eu vario muito consoante o tipo de jogo, o tipo de relação, por exemplo, que existe entre a primeira linha e o pivô, maioritariamente. Se percebo que há uma grande relação ali e que essa primeira linha não é tão rematadora, obviamente que não vou sair e vou trabalhar em bloco com relação com o guarda-redes e anular o jogo ao pivô. Se percebo que temos ali uma grande atiradora, obviamente vou tentar sair ao braço o mais rápido possível para evitar que ela consiga rematar isolada e com a possibilidade de fugir ao bloco. Se apanharmos um bocadinho dos dois é um problema complicado de resolver, mas acima de tudo eu vou variando consoante o jogo, muito honestamente. Não tenho sempre o mesmo comportamento defensivo, tento ter dois sistemas defensivos, ser o mais competente possível em ambos, para que de uma maneira ou de outra possa me adaptar consoante o contexto que a equipa adversária coloca. Era saber as visões. Agora, aqui a parte, vamos deixar aqui o Nico falar um bocadinho aqui na parte do feedback do guarda-redes para o defensor, ou seja, nós já abordamos aqui as diferentes perspectivas do guarda-redes, treinador com o guarda-redes, do que faz o guarda-redes. Agora, em parte que o guarda-redes já tem a informação toda, já viu os vídeos, ok? Está a chegar ao jogo, nem entre o jogo ou durante a altura do jogo, no aquecimento, whatever, cada guarda-redes é que escolhe o momento em que quer falar com os jogadores e onde acha que se sente mais confortável para falar com os jogadores. Sempre falamos com a defesa e informamos que nós precisamos e que combinamos com os treinadores, e isto vai mudando durante o jogo, não fica sempre até o último minuto, porque
o adversário muda e aquele que marcou 2 golos agora vai variar, vai mudar, ou aquele que falhou 2 vezes não vai rematar, não vai continuar com a mesma tendência. Por isso, esta parte tem que se falar dentro do guarda-redes e ao jogador, defensor. E os dois são aqueles que vão decidir o que é que vão fazer, porque o treinador pode fazer tudo, mas o guarda-redes é aquele que está no jogo, o defensor, e fala também com o guarda-redes, olha, eu acho que é melhor se ficares no curto ou vamos deixar o rematar no longo. E esta informação entre os jogadores e guarda-redes é também importante passar aos treinadores principais, ao treinador dos guarda-redes, para poder podem saber todos o que é que vão fazer e por que se aconteceu aquela coisa. Já antes está combinado estar no curto, mas numa fase do jogo já mudamos, e para não termos confusão, e quem é que mudou, porquê, combinamos, falamos com ele, informamos todos que já ficamos contrário daquilo que combinamos. Ou quando é com -1 ou com 7 contra 6, nos jogos de 7 contra 6, o que preferimos? Vamos deixar o pivô ou penetração dentro 1 e 2, ou uma ponta. Essas são as coisas que se acontecem durante o jogo. Porque há pontas há últimos na defesa, primeiro ou sexto, que sabe jogar mais e sabe provocar um remate condicionado, meio condicionado do lateral. Ou tem um defensor que faz um bom bloco e vai ajudar-te. Tá, questões? Chega. Malta, questões agora. Vamos abrir aqui 2 períodos. Vocês já foram perguntando e agradecemos também as vossas intervenções porque efetivamente nos ajudaram. Agora, mais um bocadinho aqui para questões relacionadas com o trabalho de análise de vídeo e também meti a seguir trabalho prático da manhã, ok? Por isso vocês, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Nada? Isso é bom sinal, quer dizer que foi tudo bem explicado. Já estão fartos. Ou já são fartos. Não me acredito que estejam fartos. Não, malta, pronto. Esperamos que a nossa mensagem tenha passado. Ou seja, nós tentamos, como vocês já perceberam, certamente não viemos para aqui debitar matéria e procuramos passar e ser o mais práticos possíveis com aquilo que fazemos dia a dia, ok? Claro que podíamos estar a ir ao pormenor, mas acho que isso também parte de cada um de vocês, procurar informação, estudá-la, procurar saber mais. Todos nós estamos em aprendizagem e vamos estar em aprendizagem até ao fim das nossas vidas. No entanto, qualquer um de nós, estamos sempre abertos a qualquer questão, mensagem, e-mail, chamada. Sabemos que não há muitos treinadores de guarda-redes, ok? Sabemos que os treinadores de guarda-redes que existem, a maioria deles já está ocupado, mas pá, nós somos pessoas, somos humanos, conseguimos ajudar-nos uns aos outros e pronto, e estamos aqui para alguma questão que vocês tenham no futuro. Pá, da minha parte, eu acredito também da parte do Telmo, mesmo o Nico, pá, é um bocado mais difícil, que ele tem milhares de fãs, então ele não consegue não consegue ver quem é, mas estejam à vontade em relação a nós, qualquer coisa que vos podemos ajudar, exercícios de aquecimento, pá, pequenos exercícios, aquilo que nós falamos ali, estejam completamente à vontade em relação a isso, ok? Mas tudo pago. Não trabalhar de graça. Claro, o jantar está fechado. Malta, força, questões que tenham, estejam à vontade. Pá, excelente sinal. Obrigado. Isso está tudo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado aqui aos 3 pela excelência de partilha. Como aqui começámos e terminamos a horas, retomamos na sessão do Luís Alfonso Santos às 16h45. Assim é. Está bem? Até já.